Hoje eu vou te ensinar como não fazer um roupeiro igual o Pablo Marçal. Quando o cara queria cobrar o oi da cara, eu estudei no YouTube, fui lá e fiz os móveis planejados da minha casa inteira. Eu mesmo fiz. E você não sabe, um guarda-roupa levou 77 horas, eu fui erguer, descobri que o apartamento era fora do esquadro a parede. Eu ergui o guarda-roupa e eu falei, ou eu vou morrer, ou eu vou matar o guarda-roupa, ou vou derrubar esse prédio. Eu pensei, eu vou quebrar a parede para encaixar, não encaixar. Eu arranquei um pedaço da parede, não encaixou. Montei a lateral de cá, cortei, tive que fazer um enxerto. Na hora que eu encaixei aquilo, eu falei, não vale esse trabalho que deu. Eu tinha que ter pagado o cara. Primeira coisa que você precisa saber, nem sempre você tem espaço para montar um roupeiro deitado. Imagine que aqui tem 2,50 m, porém o pé direito tem 2,80 m. Se você fizer o móvel e você querer montar aqui, ó, não vai dar. Outra coisa, se eu chego na casa do cliente, imagine se eu tivesse que tirar tudo isso daqui para conseguir estar montando. Por conta disso, você instalar ele em pé, dessa forma aqui, ó. Porém, você tem que saber algumas técnicas de marcenaria. Primeira coisa, né? Eu uso cavilha, então isso facilita, porque aí eu não preciso estar usando parafuso por baixo. Na casa do cliente, monto ele inteiro nesse mesmo espaço, utilizando o de gabarito, onde eu tenho um ângulo de 90 graus, utilizo 2 sargentos para estar fazendo, segurando no caso a base com a lateral, e a partir disso eu vou colocando as prateleiras para estar segurando o esquadro, né, de 90 graus. Depois eu coloco os fundos, tem um desse lado e um do outro, e aí eu venho colocando as outras peças e fica perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês que o gaveteiro como é que ficou. Segunda coisa para você não fazer um roupeiro igual Pablo Marçal, o que você tem que verificar? Qual é a distância que tem daqui até essa parede, e também qual a distância que tem do chão até o teto. Feito isso, você vai começar a dar os descontos necessários. Quanto que você dá embaixo? Tem que ver a altura em relação à altura que está o rodapé. Se tiver 10, você dá uns 12. Você tem que ver lá em cima quanto é que você vai deixar, 5, 8, 10, ou se você não vai deixar espaço nenhum. E principalmente daqui até lá, quais os descontos que você vai dar para não correr o risco de chegar na obra e tentar montar o roupeiro e não dar certo. Aqui eu tenho que deixar um espaço para fazer o acabamento. Do lado de lá eu também tenho que deixar um espaço, porque a gente nunca sabe se a parede ela tem nível ou não. Então se ela não tiver, o que eu vou ter que fazer? Dar um acabamento utilizando algum tipo de artifício. Nesse caso eu utilizei uma ripa de MDF aqui nessa lateral, uma ripa de MDF lá em cima e também nessa lateral uma ripa de MDF, porque a diferença estava muito grande. Para vocês terem uma ideia, olha só a diferença que tem nessa parede, olha a curvatura que tem nessa parede, e perante isso eu tenho que escolher aonde é que eu vou encostar, se eu vou encostar no meio, se eu vou encostar na lateral, se eu vou encostar na outra lateral. Então eu tenho que ficar ciente de tudo isso. Na parte de baixo, só para vocês terem uma noção, aqui encosta, lá encosta, e aqui ó, olha o espaço que fica. Tem uma diferença muito grande, e essa diferença eu tenho que tirar de alguma forma. A forma como eu vou tirar aí é de acordo com o sistema que você trabalha, né? Qual é o seu processo construtivo? O meu, eu às vezes utilizo sapata, às vezes tiro na plana mesmo. O importante é você deixar isso nivelado e aprumado, porque se você não fizer isso, não vai conseguir manter o móvel no esquadro. Então pode acontecer da porta descer, por exemplo, tá vendo que aqui tem um vão muito grande e aqui nas laterais não. Então qual que é a tendência? Esse piso ele tá assim, ó. Se por acaso eu não tivesse colocado ele no nível, o que ia acontecer? Provavelmente essa porta ela não ficaria assim. Ela ia tender a descer e esse lado descer para cá. Então você ia ter um vão deste lado e do outro. Como que você resolve isso? Então assim, você tem que resolver logo no início. Faz os ajustes necessários para que isso não aconteça. Se eu deixasse isso aqui no chão, sem regulagem alguma, essa porta com certeza ela ia descer para os lados. E aí o que você ia fazer? Você ia ter que resolver de alguma forma. Então para que isso não venha a acontecer, você tem que pensar em tudo isso antes de começar a fazer o móvel. Então se o Pablo Marçal tivesse olhado tudo isso e também as medidas, né, qual a altura total e quais os descontos necessários que você precisa para estar montando e instalando esse móvel de uma forma correta, isso não teria acontecido. Então, Pablo Marçal, aprenda comigo.